Estamos aqui com imensa alegria, né, recebendo o nosso amigo Dr. André Carvalho, já aproveitando e parabenizando aí pelo Dia do Advogado, né, no Dia da Advocacia aí hoje, comemora, né, juntos. Nosso amigo que vem lá do Pernambuco, né, da cidade de Olinda, onde nós aprendemos inicialmente, né, a conhecer um pouco sobre o terceiro setor e alguns cases de sucesso que tinha lá, especialmente no primeiro momento no Porto Digital e na sequência. Doutor André Carvalho, na sequência, na área da saúde, né, depois, e outras áreas que o doutor vai poder falar. Doutor André Carvalho, né, foi o nosso presidente da Comissão Nacional do Terceiro Setor, de 2019 a 2025, né, André? E nesse período foi uma mola propulsora muito grande para que a gente pudesse constituir aqui no Rio Grande do Sul também, junto à OAB, uma comissão especial, né, de direito do terceiro setor, para discutir, organizar, né, o potencial, né, das nossas instituições, dessas instituições que se dedicam aí à complementação das políticas públicas, e atualmente preside, então, a comissão lá de Pernambuco. André, bem-vindo aqui conosco, né, um prazer muito grande tê-lo aqui recebendo para, né, podermos ter todo esse teu conhecimento aí colocado à nossa disposição de Canoas, que precisa tanto nesse momento aí. Canoas e Rio Grande do Sul, né? Primeiramente, agradecer, Hernani, não só pela amizade, né, por todo o compromisso que você tem tido aí com o terceiro setor, né, que já faz um tempo, né, que a gente se conhece e milita nessa área, né, e é realmente uma grande alegria estar aqui, né, participando desse podcast, principalmente no dia 11 de agosto, né, que se comemora a data dos cursos jurídicos no Brasil, né, especialmente para mim, que eu também é a data da minha formatura, né? Eu sou da turma de 11 de agosto de 94, né? São aí 31 anos de advocacia, 27 anos atuando no terceiro setor e 19 anos presidindo comissões de direito do terceiro setor no sistema OAB, né? Como você bem falou, eu fundei e fui o primeiro presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor lá da OAB de Pernambuco em 2006. E aí já vão aí 19 anos, né? E por último, eu tive à frente da Comissão Nacional, primeiro com Felipe Santa Cruz, depois com Beto Simonetti, esses 2 triênios aí como presidente da Comissão Nacional de Direito do Terceiro Setor no Conselho Federal da OAB. E hoje retornei para assumir a presidência da Comissão de Pernambuco. Muita coisa para se trabalhar no Estado, né? Franco desenvolvimento também, a gente precisa estruturar muitas questões por lá também. Mas é uma alegria estar aqui em Canoas, porque eu me recordo bem, era 2009, 2010, quando a doutora Neuza Bastos era presidente, né, aqui, da subseccional aqui da OAB de Canoas, e você, né, fez toda essa articulação para que a gente pudesse criar a então Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB aqui de Canoas, né? Foi a primeira comissão de direito do terceiro setor do Rio Grande do Sul, né? Então, a gente pode dizer assim, você foi o pioneiro aqui no Rio Grande do Sul a presidir uma comissão de direito do terceiro setor. Hoje nós temos a comissão estadual, temos comissões em várias subseccionais também, né? Doutor Luiz Carlos Revenzon, que você também participa lá na estadual, né? Doutora Neuza é a vice-presidente da comissão, a presidente da Caixa de Assistência, né, dos Advogados do Rio Grande do Sul atualmente, mas vice-presidente da comissão especial, teve essa mola propulsora lá junto à estadual, né, realmente. Então é muito bom a gente ver, acompanhar todo esse desenvolvimento, né, e só crescendo o número de advogados que hoje em dia querem atuar e estão se especializando em atuar no direito do terceiro setor. E aí, principalmente com esse foco, né, e desde a criação da Agência de Desenvolvimento, que a gente tem trabalhado essa atuação, essa correlação do terceiro setor com o desenvolvimento sustentável, né? E aí é muito importante porque, além de ser um grande nicho da advocacia, ainda muito desconhecido, né, da advocacia, principalmente da jovem advocacia, o direito do terceiro setor ele proporciona que você possa trabalhar mais segurança jurídica para as instituições do terceiro setor. E aí, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, quando a gente fala de desenvolvimento de uma maneira geral, é muito importante que a gente entenda que, para que a gente tenha desenvolvimento, a gente precisa ter segurança jurídica,
né? Exatamente. E aí o direito do terceiro setor ele entra nessa questão. Hoje nós comemoramos 198 anos, né, da fundação dos cursos jurídicos no país, né? E os cursos jurídicos começaram exatamente na minha cidade, em Em Olinda, Olinda, né? né? Tive... Olinda e São Paulo, lá, né, a Faculdade de Direito do Recife, que originalmente era uma sala no Mosteiro de São Bento em Olinda, está no decreto imperial, né, juntamente com o Largo São Francisco lá de São Paulo, foram as os dois primeiros cursos, né? E dizem que São Paulo começou à tarde, Olinda começou de manhã. Então, Olinda oficialmente é a primeira. O pessoal diz que São Paulo começou um pouquinho antes, porque tinha alguém lá ligado, né, a coroa lá, né? O reinado começou antes, mas Isso é é história. discutível. Olinda foi a primeira porque começou mais cedo, né? O sol nasce mais cedo em Olinda, então a gente Eu conheço só o de Olinda, né? Realmente, até hoje. E Olinda tem essa característica, não só de abrigar esse primeiro curso de direito, né? De ciências jurídicas no Brasil, como também de ser o local da primeira instituição filantrópica do terceiro setor no país, no Brasil, que foi a Santa Casa de Misericórdia de Olinda, em 1539, né? 1539 foi a primeira instituição oficialmente constituída no Brasil do terceiro setor, exatamente a de Olinda, que depois de alguns anos se deu origem ao que é hoje a Santa Casa de Misericórdia do Recife, que aí, na época, Olinda era a capital, depois a capital passou a ser Recife, e aí assumiu toda a gestão, né? E aí essa incorporação, mas originalmente a primeira instituição do terceiro setor no Brasil é de Olinda, 1539. A de Santos, que é talvez a mais antiga em atuação, é de 1543. Mas Olinda, né, surgiu em 1539. Isso é uma questão, inclusive, que tem alguns livros que a gente tem isso retratado, os livros históricos, mas algumas pessoas ainda querem, digamos assim, desconsiderar esse pioneirismo lá de Olinda. Então, Olinda tem essa característica de ser o berço da democracia, né, da república no país. É lá onde você tem realmente vários acontecimentos e especialmente essa questão que liga o direito ao terceiro setor. Então, também tive a oportunidade de criar na subseccional da OAB de Olinda a primeira comissão de direito do terceiro setor lá da OAB de Olinda. Então, isso tudo é um motivo de muita alegria, de muita honra de estar trabalhando há todo esse tempo aí e ter feito tantas amizades, né? E tão boas amizades que a gente sempre está Lembro que a retornando. gente, né, acabou tendo a oportunidade de conhecer o teu trabalho, né, nessa área, justamente na fundação da agência, né, quando nós formatamos ela, né, para ser um grande guarda-chuva, né, de projetos pelo terceiro setor, e qualificamos ela com o CIP. Lembro que vinha fazer algumas palestras aqui, né, alguns cursos, né, aqui em Igrejinha, né? Igrejinha ali, Taquara, aquela região ali toda sempre foi. Depois nós fizemos, então, aí eu lembro que eu tive a oportunidade de ir a Pernambuco, dar uma passeada lá, né, alguns dias lá, e dediquei uma parte dessa viagem para conhecer os projetos lá, especialmente lá na Softex, né, daquele case do Porto Digital, que é um case de sucesso, quando tu atuavas na área, né, advogava lá para o Porto Digital, para o Porto Digital, né? Exatamente isso. Então, foi depois que a gente trouxe na sequência, então, criamos a comissão aqui e trouxemos aqui para uma palestra, um seminário reunindo as instituições aqui, né, do terceiro setor aqui de Canoas, especialmente da assistência social. E tivemos então esse estreitamento, esse entendimento melhor aí, né, desse potencial do terceiro setor. E aí, essa questão toda, até hoje, Hernani, a gente tem trabalhado exatamente na divulgação, né? Na expansão das comissões de direito, né? Eu, quando estava na Comissão Nacional, a gente iniciou esse trabalho. Hoje já são 18 comissões nas seccionais da OAB pelos estados e dezenas nas subseccionais, né? Então, assim, o trabalho tem cada vez expandido mais. Isso é um motivo de muita alegria. Mas é muito importante, por quê? Porque isso é uma dificuldade que a gente tem no curso de Direito, né? No curso de Direito você tem lá cadeiras, disciplinas que tratam da questão do direito público,
você tem disciplinas que tratam do direito empresarial, societário, mas você não tem nenhuma disciplina que trate o direito do terceiro setor. E o direito do terceiro setor, ele não é um ramo do direito, né? Ele pega exatamente todos os ramos do direito de forma transversal, mas para 4 tipos específicos de natureza jurídica e personalidade jurídica: as associações, as fundações, as organizações religiosas e os partidos políticos. Todos esses, né, se a gente vai fazer uma divisão clássica ali, olhando para o Código Civil, a gente vai ver que no artigo 40 até o 43 a gente vai estar ali tratando das pessoas jurídicas. E aí, nesses artigos aí das pessoas jurídicas de direito público, né, as da administração direta, indireta, as autarquias, fundações públicas. E no 44 você tem ali 5 tipos jurídicos, né? Hoje 6, porque se acrescentou aí os negócios sociais, né? Os empreendimentos sociais, que na verdade hoje ainda é uma discussão de que tipo de natureza ele vai ter, né? Mas prevalentemente você tem ali 4 tipos que estão no terceiro setor. Então, dos 5 que tem lá, as sociedades, todas elas são segundo setor, são entidades de direito privado com a finalidade de distribuição de lucro. Então, você tem ali muito claramente todas as sociedades, inclusive as sociedades cooperativas. Sim, né? comerciais, Muita gente acha que a cooperativa é do terceiro setor e não é. Cooperativa, ela exatamente distribui os ônus e os bônus. Então, se ela faz a distribuição, ela tem a finalidade da distribuição de mercantil, resultado. né? Né? Então, não é nem eu acho que essa questão de adotar, que eu vejo às vezes muitas pessoas gerando essa confusão, não se trata de você ter uma atividade mercantil ou não. Né? A natureza, essa definição de terceiro setor, ele tem uma natureza tributária. Sim. E aí ela está muito mais ligada não em você ter lucro, mas em como você vai distribuir esse resultado, como você vai tratar esse lucro. Então, nas sociedades, né, SA limitada, sociedade individual e as cooperativas, de uma maneira geral, elas têm a distribuição do resultado. Então, se você distribui, você é do segundo setor, você é uma entidade de direito privado com a finalidade de distribuição de lucros. E as associações, fundações, organizações religiosas e os partidos políticos, eles não têm essa finalidade de distribuição, ou seja, eles vão ter lucro, eles vão ter um resultado, mas eles vão aplicar nos seus objetivos sociais. Então, isso aí é o divisor. Não são órgãos governamentais. Primeiro setor, tu tem o governo. Iniciativa privada, né? Iniciativa privada, isso. Né? E no segundo setor, a iniciativa, né, privada aí, que distribui o lucro, as sociedades, as composições, as empresas e tal, que visa a distribuição de lucro para os seus associados. Tu falava que eu lembrava, assim, bem rapidamente, da cooperativa Aurora, né? Uma vez o Hermes Zanetti, nosso amigo, estava presidindo a Aurora e trabalhou na recuperação da Aurora. Né? E aí justamente que ele me falou que o grande problema da cooperativa Aurora, a grande cooperativa vinícola aqui do Rio Grande do Sul, né, Bento Gonçalves ali, foi em não ter distribuído, quando teve os lucros altos, não ter distribuído os lucros e investido em estruturas de saúde e tal, né, que, né, começaram nos anos em que não tinha o lucro, né, para fazer frente a essas despesas, aumentou as despesas, né, começou a ter dificuldades, né, a empresa, não por conta de não ter lucro, mas por conta de ter investido demais em estruturas, né, que financiavam. Então, realmente, resgata bem, né, as cooperativas, elas visam, né, obter lucro, sim, para distribuir para os associados, além de, né, remunerar a sua produção, né? Isso. E realmente eu me lembro que devem distribuir esse lucro quando for bom para eles, né, se capitalizar, quando tiver ruim, né, também não ter um engessamento muito grande, um peso muito grande das instituições. Até mesmo as cooperativas sociais, né, que abordam ali catadores de lixo, né, outras formas de participação, digamos assim, de uma parcela mais desfavorável, né, ou mais ligada às necessidades, né, de estruturação, as cooperativas sociais que têm uma legislação específica, mesmo essas são também uma forma de sociedade.
E aí você já tem essa classificação, por quê? Porque as cooperativas, todas elas são registradas na junta comercial, já é o grande divisor de águas. Foi registrado na junta comercial, é segundo setor. É o segundo setor. Porque o terceiro setor, todo ele tem o registro no cartório de pessoa jurídica. Então isso aí já é uma grande, né, forma que muitas vezes os próprios advogados desconhecem. Mas é sempre bom a gente ter essa divisão clássica, né? Então, aqui para que você não esqueça, primeiro setor, governo, todas as entidades da administração direta e indireta. Segundo setor, entidade de direito privado com a finalidade de distribuição de lucro. E o terceiro setor são as entidades de direito privado sem a finalidade da distribuição de lucro. Então, essa expressão, ela talvez seja o grande erro, uma coisa que a gente precisa consertar nessa reforma do Código Civil. A expressão sem fins lucrativos, ela confunde muito. Né? Então, não pode ter lucro, é sem fins de lucro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Você vai ter atividades mercantis, você vai ter atividades ali meio, e você vai gerar resultado, você vai gerar lucro. Agora, a diferença é que você vai pegar aquele lucro e aplicar nos objetivos sociais que são de interesse público. Porque aí você tem essa percepção. Né? O terceiro setor, ele tem essa divisão clássica, mas todas as atividades, todos os interesses que envolvem essas instituições do terceiro setor, elas têm a correlação com o interesse público. Veja, os partidos políticos, eles existem para garantir o pluripartidarismo. Isso. E para garantir também a democracia. Né? As organizações religiosas, para você garantir o Estado laico e para você garantir a profissão da fé. Né? Então, quando você tem as associações e fundações, elas estão ali para atuar de forma complementar na execução de políticas públicas pelo Estado. Então, assim, todas as instituições do terceiro setor, por finalidade estatutária, ela tem ali um interesse público, um interesse sempre que vai estar ali a favor no sentido da sociedade. Já os demais não. O segundo setor, ele tem ali o interesse de ter o lucro para aumentar o patrimônio do seu sócio. Então, essa é digamos assim, a divisão clássica, né, de primeiro, segundo e terceiro setor. Então, é sempre bom a gente bater nessa tecla de que a gente tem que mudar a nomenclatura. Né? Em vez de se chamar instituições sem fins lucrativos, tem que falar o correto. Instituições sem fins de distribuição do lucro. Porque, na verdade, a diferença é como você vai distribuir isso ou não. Então, essa é a grande questão. E isso vai fazer muito sentido, porque como é que você pode falar, né, de desenvolvimento, de sustentabilidade, se a gente criou estruturas que, na verdade, são dependentes? Né? Isso é um grande problema que a gente vive hoje. Porque se a gente vai olhar, talvez 80%, 90% das instituições, eu até brinco, eu conheço esse apelido, né? A gente criou autarquias privadas. É verdade. Né? A autarquia pública que tem lá a criação, né, dependência ali de recursos públicos para investir nos orçamentos públicos, exatamente. Então a gente criou assim uma gama enorme de instituições de direito privado do terceiro setor que dependem do recurso público e só dependem do recurso público e só querem fazer projetos de parceria. Então hoje nós temos o marco regulatório das organizações da sociedade civil, que é o MIROSC, que é a Lei 13.019, né, de 2014, mas apesar de ser uma lei importantíssima, porque ela disciplina de uma forma que antigamente era muito complicado, você lembra bem dessa fase, você só tinha lá o artigo 116 da Lei de Licitações, da 8666, né? E aquilo era um complicador, porque dava entendimento de tudo que era jeito, os convênios, aquela coisa toda, e sempre se ficava ali fazendo a comparação de que o terceiro setor ele tinha que fazer o papel de um órgão público. Né? Então, era lei de licitação, tinha que licitar, tinha que fazer toda a estrutura. E apesar do artigo 116 ele ser da Lei 8666, ele dava essa distinção, mas muitas vezes o Tribunal de Contas não queria saber disso. Ele tratava ali como é que você ia fazer essa contratação de uma forma muito dura. Então, o MIROSC ele veio para, digamos assim, esclarecer essa situação, dizer que não se aplica a lei de licitações, que as licitações, apesar dela ter os princípios de transparência, de isonomia e tudo mais, você vai ter ali os regulamentos próprios de compra e contratação que a instituição vai estabelecer.
Então, isso Então, foi o muito bom. terceiro setor, na verdade, pois é exatamente isso, porque ele vem nessa essência de complementar as políticas públicas, Isso. né, que o Estado não consegue abarcar para si, né, não tem braço. E por isso que se criou alguns incentivos, algumas leis, né, que beneficiam que o setor privado possa fazer esse investimento diretamente nas instituições do terceiro Sim. setor para fazer essa complementariedade aí, né, Isso. das políticas que não se consegue fazer pelo poder público, né? Então, Tudo isso é exatamente essa questão. Você primeiro tem uma definição dos padrões de atuação, você depois tem uma legislação que vai disciplinar ali as parcerias, que é o MIROSC, e aí cada estado, cada município tem que fazer o seu decreto regulamentando, porque ele é uma lei nacional, mas cada um tem que fazer o disciplinamento para o seu interna corporis, né? Como é que você vai aplicar uma lei nacional para o seu município, para o seu estado? Isso é uma coisa muito importante. Inclusive, que a gente as tem que peculiaridades disciplinar local. para a questão da advocacia. Porque muitos municípios e muitos estados, eles não querem admitir, por exemplo, você ter a contratação de advogados dentro das parcerias. E aí gera amanhã um problema, a instituição precisa de um advogado para defender e não tem. Não, por quê? Porque o projeto não preveu a assessoria jurídica, não, muitas vezes não previu nem a assessoria contábil, então isso é uma coisa que a gente sempre precisa estar atento, e as comissões da OAB servem para isso, para que você ajude, né, a garantir o exercício das prerrogativas, né? Ou seja, o advogado, ele poder ser contratado, ele poder fazer parte ali das parcerias, dos projetos, desde o início, para ajudar exatamente a você ter uma segurança jurídica na própria parceria. E isso é muito importante porque quando você tem essa questão dos instrumentos que você falou aí, que a iniciativa privada, que as empresas do segundo setor podem contribuir na execução de políticas públicas, é exatamente porque tudo isso está emaranhado dentro de um contexto, dentro de um complexo de legislações que, na verdade, fazem parte de uma renúncia fiscal do Estado. Porque tudo gira em torno da tributação. Né? O Estado ele arrecada o tributo para transformar isso em bem-estar social através de política pública. E aí você tem 3 instrumentos que são muito importantes nessa questão e que muitos advogados desconhecem, e que muitos gestores de instituições também desconhecem. Que é exatamente o PPA, que é o Plano Plurianual, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Esses 3 instrumentos, eles, na verdade, é que vão reger toda a execução das políticas públicas e todo o orçamento que você vai ter ali através da captação de tributos. Então, muitas vezes a gente briga, é uma coisa depois que a gente vai fazer um adendo aqui para falar da tributação do terceiro setor, né, da questão de imunidade, isenção, mas eu acho que é muito importante não só o gestor das instituições terem conhecimento desses instrumentos, o gestor público ele é obrigado a ter isso, né? Muitas vezes também nem sabe, mas quem está no terceiro setor e quer ajudar o Estado na execução de política pública, ele precisa conhecer. Muitas vezes você vai abrir uma instituição ou vai criar com um grupo de pessoas uma instituição, por exemplo, para cuidar de animais. E aí a pergunta é, qual a linha de ação, né? Qual o orçamento que existe dentro do PPA, dentro do Plano Plurianual, para você trabalhar essa política pública? O que é que tem na Lei de Diretrizes Orçamentárias que você pode ser contratado ou não para executar essa política? O que é que tem na Lei Orçamentária Anual de recursos para investir, por exemplo, no tratamento, né, ou na questão dos animais? Então, muitas vezes, você desconhece, você abre uma instituição e fica ali dependendo de doação, fica ali querendo que as pessoas contribuam, porque você não sequer sabe qual é a política pública que existe para aquilo ali e como é que você vai ajudar o Estado a desenvolver aquilo ali. Então, muitas vezes, o terceiro setor ele tem que fomentar e mudar a política pública a partir do quê? De você estar na sociedade e você saber os anseios da sociedade e trazer isso exatamente para que vire uma política pública. Essa talvez seja a grande diferença, o que a gente tem hoje no MIROSC, que é entre termo de colaboração e termo de fomento. O termo de colaboração ele é um instrumento que é o quê? Uma política já constituída, onde o Estado ele diz, olha, eu quero aqui a parceria de instituições para executar essa política. E aí você faz o chamamento público, todo mundo concorre ali e executa. E o termo de fomento não. O termo de fomento é uma proposta que parte da iniciativa do terceiro setor para o Estado.
Então o Estado ele vai fomentar privado aquele projeto para que depois ele vire uma política pública e passe a ser executado através de termos de colaboração. Aí muita gente não entende como é que funciona isso. Então, antigamente você tinha essa dificuldade com o convênio. Por quê? Porque as instituições tinham as ideias e você tinha que praticamente assim fazer de conta, né? Você dá a ideia para o Estado depois fazer um edital para fazer um convênio. Hoje em dia não, isso está muito mais claro. Então, o termo de fomento, né, a PMSI, que é as propostas de manifestação de interesse social, elas têm esse viés de você ter uma proposta que nasce das instituições da sociedade para a área pública, para o poder público, para que ele fomente e para que aquilo ali dando certo, ele vá depois virar uma política pública regular. E aí sim, você tem que trabalhar através dos conselhos das políticas, né? Conselho de Assistência Social, Conselho de Saúde, Conselho de Meio Ambiente, dessa discussão, Conselho de Desenvolvimento, os conselhos, onde tu tem o controle e a participação social, efetivamente na participação na decisão das políticas públicas. Exatamente, né? Porque essa é a ideia, a sociedade, né? Ali, representada pelos seus diversos segmentos. A formação dos conselhos de políticas, elas têm essa natureza. Ou seja, você tem a sociedade civil participando das discussões e fazendo o controle social, né? E aí você tem as conferências, e o momento das conferências, que muita gente ignora, é exatamente isso. A conferência é onde você vai ter ali as propostas que vêm da sociedade para que elas passem a fazer parte dos programas de governo e dos orçamentos. E muitas vezes as pessoas participam, né, ali de uma conferência só pela festa, né? Isso. Só pelo lanche, ali pela camisa, mas a gente tem muita coisa para trabalhar. Conferência agora do terceiro setor lá na cidade da advocacia, exatamente isso. Sim. A doutora Janine trouxe esse tema, né, da importância dos conselhos, né, e das políticas públicas, né, serem definidas, um controle de gestão dos recursos que passam pelos fundos também, né? Então, que seria a base da democracia hoje, né? Previsto isso na Constituição, justamente dessa participação social através dos conselhos, da definição de política pública e no controle dos investimentos, né, públicos em cada área, né? Então tem aí está na Constituição, inclusive, a questão da área da saúde, o Conselho da Saúde, o Conselho da Assistência Social, o Conselho do Meio Ambiente. Então, nós aqui temos um problema muito grave, exatamente isso. Eu tenho batido muito nessa tecla aqui na cidade de Canoas. Nós não chegamos, evidentemente, no desastre todo que nós vivemos, então, né, estamos sofrendo aqui, se não tivesse havido uma série de erros, né? E um deles, eu tenho apontado, é a desestruturação dos conselhos municipais, começando pelo principal, que é o COMUD, né? O Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, onde participavam as principais lideranças das instituições e que se discutia as políticas macros e depois cada setor, cada segmento, cada conselho a sua área. Então nós tivemos uma desarticulação e ao invés de avançarmos nesse sentido, justamente por isso, para poder definir melhor, né, as prioridades, né, do município, as prioridades, com a participação de todos os segmentos sociais, né, não só dos empresários, mas dos trabalhadores, da academia, da associação de moradores, enfim, né, dentro desses conselhos. Acho que tocaste num tema bastante importante aí, né, justamente, que é a complementação aí e essa questão desse conjunto de ações. Essa questão é porque muitas vezes, assim, até por pressão, você consegue que o município, que o Estado, ele cria os conselhos. Mas o problema, na verdade, ele está no desaparelhamento dos conselhos. Isso, exatamente. Nós temos aqui toda uma legislação. Imagine o seguinte, imagine um orçamento, às vezes, de milhões na área de saúde, por exemplo, que é o SUS, né? E que você tem ali um conselho que as pessoas não sabem fazer a conta de casa. Entendimento, né? Entendimento. Por quê? Porque você tem que garantir ali uma paridade, trabalhadores, né, sociedade civil e gestão, mas que você tem ali a participação de instituições e de pessoas que representam essas instituições que muitas vezes não têm um conhecimento nem na área técnica de saúde, nem também na área orçamentária. Isso. E aí tudo bem que você pode, na prática, ter ali uma representação muito bonitinha daquilo que é democrático, daquilo ali que aparentemente E muitas vezes não tem nem a noção que é o representante de um segmento, não de si mesmo, né? Tem muita gente que é indicado por uma instituição, né? A sociedade de empresários indica lá, né, o Hernani para ser o representante, o Hernani vai lá e fala por si mesmo, né? Ele tem que ter a representação do segmento. Que tipo de representação a gente tem? Então, Mas aí o mais grave disso tudo
é que você muitas vezes não tem um aparelhamento do próprio conselho. Então, embora você não tivesse conselheiros com esse conhecimento técnico, todos os conselhos deveriam ter uma equipe técnica que pudesse dar o suporte. Então você tinha que ter ali no conselho um economista, você tinha que ter ali uma pessoa que entendesse, que fosse um sanitarista. Para quê? Para que quando você fosse fazer uma discussão sobre uma determinada política na área de saúde, você tivesse ali o parecer, a opinião, o esclarecimento de um técnico que não é da secretaria, que não é da gestão, né? Ou seja, que pudesse de forma independente também orientar ali os conselheiros nas votações, na questão de eleição das políticas, né? Ou da questão da própria conferência, do direcionamento que você vai dar. E isso é o que, na verdade, hoje a gente tem falhado muito. Essa questão, ela se retrata, que tu tem trazido aqui, tu retrata claramente nessa questão todo o desastre que nós sofremos aqui. Por quê? Porque nós temos aqui o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, né? E temos criado no estado do Rio Grande do Sul os comitês de bacias, né? Que são os parlamentos das bacias. E fizemos, né, com recursos públicos, os planos de bacia. Mas paramos aí, né? Então, não temos estrutura, não se fez uma estruturação com a agência para poder, né, monitorar esses conselhos de estruturas técnicas para se poder fazer a gestão dos planos de bacia. Bom, nós estabelecemos aqui no Vale dos Sinos o comitê, né, o plano de bacia do Vale dos Sinos, do Rio dos Sinos. Ele tem 10 programas previstos, com 37 ações. O primeiro programa de redução das cargas poluidoras, e está ali a redução da carga do esgoto, depois da indústria, da agricultura. E nós não temos aí agora, ficou muito transparente, inclusive por denúncia dos próprios comitês de bacia, que o próprio Estado, lá no Conselho Estadual, não tem profissionais, né, adequados para fazer essa gestão. Então, fizemos investimentos, criamos, né, que não tem função nenhuma, né, porque não serve para nada, porque nós fizemos os planos que nós não monitoramos. Nós não cobramos pelo uso da água, nós não estruturamos a agência das águas para poder monitorar as ações. Então, se nós tivéssemos aí, né, por exemplo, os planos, né, assim, em prática, né, monitorados, sendo controlados pela sociedade, nós teríamos tido a redução, né, a recuperação da mata ciliar, a dragagem dos rios, a limpeza, né, a redução das cargas poluidoras, enfim, nós teríamos feito um conjunto de ações, a proteção adequada, né, das áreas inundáveis, o sistema de alerta, nós teríamos tomado todas as providências que teriam evitado certamente o desastre que nós sofremos hoje todo. Então está justamente nessa questão dos conselhos e na falta de estruturação dos conselhos, né, a capacidade que a gente tem de... Você cria o conselho, que formalmente você tem ali para inglês ver, isso, né? Ou seja, legalmente está tudo formado, mas tecnicamente você não tem ali um apoio, um suporte. E isso parte principalmente do próprio orçamento. Por quê? Porque quando você vai ver o orçamento do município, o orçamento do estado para o controle social, é passagem para participar de evento, é conferência, mas você não tem um orçamento que tem ali uma definição técnica, que você tem ali um quadro permanente, um quadro técnico que possa ali, de forma independente, realmente ajudar quem está na sociedade civil a fazer um controle social de forma eficaz, de forma eficiente. Então, isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar. E eu digo isso, Hernando, porque tenho a experiência de ter passado, né? Fui conselheiro municipal de saúde de Olinda, de Paulista, conselheiro estadual de saúde dois mandatos, conselheiro estadual de assistência social do estado de Pernambuco também, conselheiro estadual de defesa da pessoa com deficiência. Então, assim, foi na participação que você vai identificando esses problemas, que você vai vendo ali, muitas vezes, a falta de vontade. Por quê? A principal motivação que o conselho deveria ter era, primeiro, ter um orçamento independente. Você tem uma autonomia administrativa e financeira. Porque, na verdade, esse entendimento tem que ser claro, né, que as pessoas não têm. Da pessoa jurídica dos conselhos, são órgãos públicos, colegiados, né, de controle e participação social, efetivamente. E esse conceito fundamental, né, se tem dúvida, aqui no Rio Grande do Sul, aqui até há pouco tempo eu fiz uma nota técnica aqui para o CORED, aqui do Vale dos Sinos, Conselho Regional de Desenvolvimento.
porque tem um decreto aí que fez uma confusão, entendendo que os conselhos tinham que ter estatuto próprio e seria uma entidade de terceiro setor, um troço absurdo, assim, que foi previsto na lei, né? Então, o entendimento do Estado, um decreto do Estado, aí fazendo essa confusão muito grande, sem essa definição clara do que nós estamos falando, né? Do que é as instituições do terceiro setor, o que são e o que são os conselhos municipais. É um órgão, estaduais, um órgão federais, ligado à administração. Só que ele tem que ter uma autonomia, uma independência, claro. uma autonomia administrativa e financeira. Por quê? Porque ele está exercendo ali um papel de controle. É um controle social. Você imagina o seguinte: hoje você tem vários conselhos que ficam ali dependendo da secretaria. Então, o cara ali fica ali fazendo como uma barganha, moeda de troca. Imagine você se o Tribunal de Contas, que exerce o controle, né, fiscalização ali do controle externo, né, se ele fosse ficar dependendo do Estado ter que passar recurso, ter que comprar um carro, né, ter que mandar um dinheiro ali, um técnico. Então, assim, você não pode ter um Ministério Público, você não pode ter um Tribunal de Contas, você não pode ter um Conselho de Política Pública dependente da vontade do da gestão. Né? Você tem que ter um orçamento, assim. Não tem orçamento, não teve arrecadação, é uma coisa. E acaba na prática, mas você acaba na prática essa falta de estruturação, além de não estruturar e investir como tem que investir nos conselhos, ainda se apropriar dos recursos dos fundos que serviriam para determinar vai. É o que está acontecendo na prática. Na prática, então, assim, isso recursos hoje controle. Que nós temos hoje várias legislações que tratam a renúncia fiscal do Estado, né? Então você tem ali uma legislação que trata do Fundo da Criança e Adolescente, Fundo do Idoso, né? Meio ambiente, esporte, cultura, né? Você tem ali várias legislações que somam, eu acho que, se não me falha a memória, 12% que uma empresa, por exemplo, no lucro real, ela pode abater, né, do pagamento da base de cálculo do imposto. Porque muita gente, às vezes, também não sabe bem o que é isso. Porque quando você está falando dessa renúncia fiscal, você não está deixando de pagar imposto. A empresa ela não deixa de pagar imposto. A pessoa física não deixa de pagar imposto. Só que, em vez dela pagar o DARF para o governo, ela vai pagar uma parte para o fundo e a outra parte vai para o governo. Mas você está pagando o seu imposto, só que você está pagando de forma separada. E aí, como é que você vai fazer o controle disso e como é que você vai aplicar esses recursos? Então, muitas vezes, essa que é a confusão. Por quê? Porque nesse desaparelhamento, na falta de conhecimento do próprio conselho e das pessoas que fazem parte do conselho, você gera ali uma cooptação das próprias secretarias municipais e estaduais daqueles recursos que eram para ser utilizados pela sociedade civil. Então, os projetos que eram para ser encaminhados, muitas vezes você vê a secretaria fazendo uso daquilo ali, dizendo, não, mas eu estou usando na política. Nós temos hoje. Mas aí você deixa de ter o recurso, você deixa de ter o recurso orçamentário para a política e passa a fazer o uso de um recurso extra na captação das pessoas que querem ali, né, ajudar aquela política. Dirigidos e conduzidos pela própria sociedade diretamente ali nas priorizações de política. Nós vivemos aqui, o maior desastre da cidade aconteceu por questões ambientais, né? Então, nós temos aqui o fundo, né, e o conselho, a DESUL tem assento aqui no Conselho do Meio Ambiente, né, uma interesse nisso, e que nós vimos com dificuldades na gestão passada, justamente no acesso à prestação de contas, né, saber dos valores que tinham no fundo e tal, prestação de contas. Inclusive, tivemos reuniões na época com o Ministério Público Estadual para cobrar isso, né, para que pudéssemos ter transparência. Acabou se encaminhando uma conferência sem mobilização e nós estamos hoje, tu vê, né, no mês de agosto, o Conselho não foi, né, mobilizado, não foi reestruturado na cidade de Canoas. Nós estamos na cidade de Canoas, a cidade mais atingida, né, do mundo, lá, eu acho que até hoje, proporcionalmente, né, por um impacto de questões ambientais, né, e estamos sem conselho municipal, né, portanto, sem saber o que está havendo no fundo, o que está sendo feito no fundo. Tocaste uma questão bem fundamental. Eu vou te dar um exemplo claro para que as pessoas até possam entender um pouco como é que funciona essa questão. Durante a pandemia, eu fui convidado para falar sobre uma audiência pública de um equipamento para a pessoa idosa. Era o quê? Um casarão que tinha sido um objeto, né, de doação de uma pessoa que tinha trabalhado com condições análogas à escravidão durante
determinado tempo para uma família muito rica e ganhou uma ação milionária e teve por adjudicação um casarão da família, um casarão que ficava na avenida principal lá de Recife, né? E aí o que é que acontece? Esse casarão, a pessoa morreu e doou esse casarão para que ele fosse utilizado para pessoa idosa, para alguma coisa que envolvesse a política da pessoa idosa. E ótimo, um casarão, assim, um equipamento fantástico que ia ficar na avenida principal. E aí tinha conseguido com o Itaú Social, Instituto Santander, valor para reformar, valor para comprar equipamentos e tudo mais, e estava ali montado toda a estrutura. E a audiência pública ia ser para utilização. E aí, assim, me convidaram, estão correndo o risco de escutar o que não quer, né? Eu fiz o dever de casa, e aí fui o último a falar nessa audiência. Falou lá a Secretaria de Assistência, e aquele discurso muito bom, né? Aquele protocolar, aquela coisa que era muito boa. E aí eu chamei a atenção para um seguinte fato. Eu disse, olha, tudo que foi falado é muito bonito, né? Na teoria deve funcionar muito bem. Só que na prática, ontem eu lendo exatamente o PPA e a LOA do município de Recife, eu encontrei uma coisa que, na verdade, não bate com nada disso que foi discutido aqui. Primeiro porque o PPA ele não fala da criação de novos equipamentos. Então, a gente já teve uma revisão do PPA e continua lá manter os equipamentos existentes. E aí, quando você vai para a LOA, a gente descobre que na LOA o orçamento para a pessoa idosa, para a política da pessoa idosa, é de 40 mil por ano. Como é que você vai criar um equipamento novo, que a lei não prevê, e como é que você vai manter os equipamentos que já tem e ter que acrescentar um novo custeio de um equipamento com 40 mil por ano? Então, assim, o que vocês estão falando aí é muito bonito, na prática não vai acontecer. Por quê? A gente pode conseguir um recurso para reformar o casarão, a gente pode conseguir recurso para comprar equipamentos para o casarão, mas eu quero saber o seguinte, e o custeio? Quem vai trabalhar no dia a dia lá? Quem é que vai pagar? E aí ficou todo mundo em silêncio. Eu queria, inclusive, solicitar ao vereador e aos vereadores que estão participando aqui que pudessem fazer uma emenda ao orçamento para colocar valores para que a gente pudesse fazer isso. Aí o vereador parece despertou assim, não, eu vou colocar 200 mil que eu tenho de emenda aqui para isso aí, não sei o que, o outro disse que também ia colocar. Então você veja, nem eles que estavam convocando a audiência pública para tratar do assunto, eles sabiam. Tinha entendimento aí. Então, assim, imagine que as instituições que tratam da pessoa idosa, que tratam da área de saúde, que tratam da assistência social, que são talvez as mais maltratadas, e estão ali executando uma política que é um dever do Estado, que a gente tem que lembrar, né, que é na Constituição, saúde, educação, assistência, todas essas são políticas que são deveres do Estado, né? A iniciativa privada, ela atua de forma complementar, e o terceiro setor principalmente. Então, imagine você montar uma instituição, você participar de uma instituição e você sequer sabe o que é que tem de orçamento, o que é que tem de dinheiro para aquela política. Eu vou pedir quanto? Eu vou pedir para quem? Então, esse talvez hoje, no Brasil de uma maneira geral, seja o grande problema das pessoas, a desinformação. As pessoas elas não sabem o que tem que fazer. Você vai montar uma empresa de peça de carro, você sabe que você tem uma quantidade de carro, que você tem que pegar um molde, que você tem que construir isso, que você vai vender para tal concessionária. No terceiro setor, as pessoas entram para atuar no terceiro setor e elas não têm a menor ideia do que elas vão fazer ali. Elas não sabem quanto é que tem, qual é a política, quem é que faz e quanto é que tem de recurso para fazer aquilo ali, que ela possa atuar, complementar, fazer um programa, fazer um projeto, fazer ali uma campanha. Mas eu quero aproveitar deu exemplo do casarão e tal, para que tu nos explique, né, claramente aí, pessoas, a diferença, né? Falou lá que são 4, né, personalidades jurídicas, né, os partidos políticos, as instituições religiosas e fundação e associação. Poderia, desse exemplo, nos explicar a diferença entre fundação e associação aí, do terceiro setor?
Organização religiosa, todo mundo já entende, né? Então você tem ali de todas as crenças e credos, você tem ali uma organização religiosa. Os partidos políticos, ele tem ali a legislação também que prevê a sua constituição, mas as fundações e as associações, elas têm uma diferença, digamos assim, básica. A associação, ela é uma reunião de pessoas. E quando o Código Civil fala uma reunião de pessoas, ele não diz que é pessoa física ou jurídica. Então você tem associações que são de pessoa física, associações que são só de pessoas jurídicas e associações que são mistas, de pessoas físicas e jurídicas. Já a fundação, ela tem um diferencial, porque a fundação ela é um patrimônio que alguém destina para que vá desempenhar uma função social. Então, na verdade, a fundação ela é um patrimônio que assume uma personalidade jurídica para cumprir um papel que o instituidor, que doou aquele patrimônio, ele possa ter ali executado, né? Isso é muito interessante porque muitas vezes as pessoas têm a falsa impressão, até por conta dessa questão de que as fundações, por lei, elas são veladas pelo Ministério Público. Isso deu uma característica durante muito tempo de que era algo assim muito bem controlado, que tinha uma garantia a mais, né? De que não fosse e aí desviado da finalidade do patrimônio. E aí hoje nós temos vários problemas exatamente por conta disso, porque como a gente já discute há muito tempo, né, com o Dr. Keller, né, doutora Janine, todas essas pessoas que atuam aqui no Rio Grande do Sul de forma muito forte na área do terceiro setor, o velamento ele é uma grande dificuldade para as promotorias do Ministério Público. Por quê? Você sempre tem essa confusão do velamento com a fiscalização, né? O velamento ele é aquilo que é algo que você vai ajudar ao desenvolvimento, ao cumprimento dos seus objetivos sociais e não simplesmente uma mera fiscalização se você está cumprindo ali, se você está batendo o balanço, a conta e tudo mais. Você tem que ajudar, né? Então, velar é você ajudar, é você... É diferente de fiscalizar, né? Fiscalizar é uma condição, um princípio, né, originária do Ministério Público, né? Ordinária, digamos assim. Eu peguei o exemplo do casarão justamente por isso, né? Porque, né, o casarão seria ele a base de uma fundação, por exemplo, se fosse criar pelo terceiro setor, né? Poderia ter sido. Aquele patrimônio para isso. Não, poderia ter sido criado como uma fundação. Social, né? E aí o velamento viria para que aquele patrimônio cumprisse aquele fim, né? Estivesse cumprindo, né? Então, nesse caso aí, o casarão lá... caso seria pessoas, né? O Hernani e o André, mais dois aqui, querem fazer uma política de idosos aí, tratamento, vamos arrumar um local aí, mas vamos fazer uma associação para que a gente possa desenvolver, né, essa política, né? Então, no caso do casarão lá, ele foi uma doação feita em testamento, né? A pessoa lá, ela disse que quando morresse, ela gostaria que fosse doado para o Estado para ter aquela função. Transformou num bem público, aí é diferente, aí, mas poderia ter feito uma fundação, né? Então, e o que hoje, na verdade, é uma coisa muito interessante, sabe, Hernani? Que a gente tem, assim, variações do ponto de vista legal de coisas que são muito estranhas. Porque, obviamente, você tem também associações e fundações de direito público. Porque são as fundações que são constituídas com patrimônio público, né? E associações que envolvem apenas entes públicos, né? Um exemplo disso são os consórcios de municípios, né? A legislação, quando se começou o processo da criação de consórcios públicos, né? Os próprios municípios criavam associações privadas. E aí depois a lei 11.107, quando ela veio, ela botou uma regra que você só poderia fazer os programas, você só poderia receber recursos se a constituição do consórcio fosse através de uma associação pública. Então, você hoje tem associações públicas que são formadas apenas por entes públicos, e você tem, essas aí fazem parte do primeiro setor, como você também tem uma fundação pública que é constituída a partir do patrimônio público, faz parte também do primeiro setor, mas nós começamos a ter variações. Então, hoje você tem uma figura recorrente que é a Fundação Pública de Direito Privado. Ou seja, é uma fundação que ela foi constituída com recurso público,
com patrimônio público, mas ela vai ter uma finalidade privada. Então isso é uma coisa totalmente assim, desconexa com a realidade, que na verdade visava o quê? A simplesmente você não obedecer às leis da administração pública. Isso. Você ter outras regras do mundo privado que facilitam mais o trato do recurso. Acompanhamos bastante essa discussão quando nós tratamos da questão de definir aí a Fundação da Saúde, por exemplo. Vamos criar... As fundações de saúde geralmente eram fundações públicas. E hoje estão se transformando... Que não resolveu o problema. Exatamente, me lembro que quando eu estive lá consigo, né, em 2010, 2011, por aí, buscando ver o modelo das OS lá do estado de Pernambuco, lá, do Eduardo Campos, né, que ele montou aquele sistema de hospitais e UPAs, né, centralizado. Foi justamente nessa busca de uma solução para esse problema, né? Porque essas duas áreas, e tu viveste bem essas duas áreas lá, a questão da tecnologia, e foi onde eu fui buscar as experiências, né? A questão na área da tecnologia e a área da saúde, tu tem dificuldade da gerência pela área pública, justamente por motivos que a gente, né, conhece bem, que é a questão diferenciada dos profissionais da área da saúde, da área de tecnologia, que precisa ter mais competitividade, e a legislação pública atinge essa. Né? Tem que ter previsão legal para te contratar, no salário previsto, previamente visto, equiparação salarial, tem que contratar por concurso público, né? Ou por seleção pública, e aí mesmo que tu faça sob o regime de CLT para te fazer exoneração de um profissional, né, que não se adequou, tem que fazer um processo administrativo e tal. Exatamente isso foi o centro da discussão que nós fizemos quando foi criada aqui em Canoas, a Fundação de Saúde, a Fundação de Tecnologia, e nós vimos que a lei das OS ela foi criada justamente com esse objetivo, lá em 97, né, de poder permitir que fosse feita a gestão, né, dessas áreas por organizações sociais especificamente, né, uma legislação específica. A 9637 de 98, que é a primeira 98, legislação, que é de OS, né? E 99 foi a de OCIP. A OCIP, 99. 97, 90. Que são qualificações, não são personalidade jurídica distintas, são apenas qualificações. São qualificações que permitem você ter essas instituições qualificadas a executarem um determinado instrumento jurídico, no caso de OS, o contrato de gestão, no caso de OCIP, o termo de parceria. Então, isso é muito interessante, porque a gente tem que analisar a questão hermenêutica, né? O porquê de você criar a lei? Então, assim, os problemas que existem hoje nas fundações públicas de direito privado, elas continuam os mesmos, por quê? Porque você não mudou a natureza do controle. Porque antigamente a fundação privada ela era um controle público, né? Então você tinha ali a nomeação de prefeito, do governador, dos cargos, só que ela estava restrita ali a uma questão orçamentária, amarrada ali no orçamento público e também a legislação de contratação pública. E aí você vai lá e dá uma desviada e faz a criação das fundações de direito público, fundações públicas de direito privado, que aí você tenta, digamos assim, dar uma destravada nas contratações, é uma forma mais simplificada de você gastar o recurso público. Mas elas continuam muitas vezes atreladas à questão orçamentária pública, que estão ali muitas vezes vinculadas apenas a executar aquela política pública do Estado. E o principal disso, continuam com a marra das nomeações pelo público. Então você não tem uma independência, continua sendo ali um cabide de emprego. E aí, a gente está falando de... Sem continuidade, né, técnica, que muda o gestor lá. Muitas vezes você não tem essa questão técnica. Nós temos aqui em Canoas, na última gestão aqui do governo, 3 alterações de governo, né, que saía o prefeito, entrava o vice, mudava toda a gestão, né, voltava o prefeito, mudava toda a gestão. Justamente, né, o nosso afundamento da cidade tem várias camadas, várias vertentes. Certamente uma delas foi essa que não tinha continuidade, né, na gestão pública, e aí atingindo fortemente a questão da saúde, evidentemente, onde tu precisa ter uma continuidade, uma capacidade técnica, né, diferenciada, né, para fazer essas gestões realmente. E aí você precisa também o quê? Do mesmo jeito que você teve esse desvirtuamento para as fundações, você também teve para as associações. Exatamente o quê? Nas qualificações de OS. Né? Depois que o STF ele julgou a ação direta de inconstitucionalidade da legislação das OS e disse que a legislação era constitucional, que foi a DI 1923. Foram 7 anos, né, no STF. 7 anos no STF. E aí validou o quê?
que as contratações realizadas pelas OS de pessoal, eles não entram no comput de pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse foi o grande problema, e é o grande problema que nós vivemos hoje. Porque desde sempre, os municípios eles têm essa dificuldade. Começou contratando cooperativa, depois empresa, depois consórcio, depois OCIP, depois OS, e toda vez você tem ali o Tribunal de Contas batendo em cima. Por quê? Porque no frigir dos ovos é só contratação de folha. É só gestão de folha. Só para fugir da responsabilidade fiscal lá. Do cômputo pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por quê? Eles usam indevidamente as estruturas de OS hoje em dia para não enfrentar exatamente essa questão e ficar com a questão do cômputo pessoal, aquele patamar, aquele limite ali das contratações, para fazer contratações políticas. Então você contrata nas OS a questão da execução técnica, OS para saúde, OS para educação, OS para cultura, OS para tudo. Por quê? Porque a contratação ali do orçamento não vai envolver e ele fica com a margem aqui para fazer as contratações políticas ali, ter ali o cabide de emprego ali daquelas contratações que não são para uma política de Estado e sim para uma política de governo. Então, mudou o governo, muda todo mundo. Mudou o governo, muda todo mundo. Então, a gente nunca consegue avançar no desenvolvimento perene do Estado. Por quê? Porque você só tem políticas e contratações de governo. Então, esse aqui é um grande problema, é que a gente não está discutindo isso. Né? Então, hoje você tem assim, Pernambuco teve essa vantagem. Pernambuco, quando começou a legislação com Eduardo Campos, por exemplo, na área de saúde, todas as OS qualificadas eram hospitais já antigos. A OS mais nova, digamos assim, que foi contratada em Pernambuco, ela tinha 60 anos de existência. Todos eles tinham hospitais que já prestavam serviço para o SUS. E tiveram que se adequar aí. Efetivamente, você tinha ali estruturas que tinham competência, que sabiam como era executar política de saúde e estavam qualificadas para fazer um contrato de gestão, para administrar a unidade, para ajudar o Estado na execução de uma coisa que ele sabia que estava fazendo. Mas a grande maioria do país não foi assim. A grande maioria do país foram criadas OS do zero somente para administrar as unidades. Porque um podia criar a OS e vai lá e faz. Li também um artigo aí há pouco tempo de um colega nosso, né? Está no grupo ali dos advogados do terceiro setor nacional que criaste. Que também a contratação das OS para essa gestão deve se dar pela técnica e não por técnica e preço, né? Claro. Para não ter essa concorrência, porque na verdade o Fernando Mânica, né? Isso, que é presidente da comissão lá, terceiro setor. Eu não compreendia bem, exatamente, tu compreende. Paraná. Né, bastante tempo, por isso que, né, daquela época tentamos que fizesse uma legislação aqui, nos assessorasse na legislação, acabou não evoluindo por desinteresse, né, da gestão pública aqui na época. Justamente nesse sentido, né? E aí acabamos compreendendo isso. Claro que tu faz para o preço, né? Vem uma organização que bota um preço lá embaixo, lá, e aí tu não vai prestar o serviço com qualidade, exatamente isso. Vai ficar tentando acreditar e tal. Então, quer dizer que a saúde tem que ter o preço pré-estabelecido no seu orçamento, vai fazer um contrato de gestão, né? E discutir na contratação a técnica da instituição que vem criando requisitos, que nem é esse, né? Que já tem uma experiência na área, que já tem estruturado para a área. Realmente é uma... Isso é um grande problema. E aí, quando você trata dessa questão, é uma coisa que puxa, né? Que isso a gente depois pode fazer um podcast específico, que envolve exatamente a questão da tributação. Uhum. Esse talvez seja o grande problema hoje. Né? Nós temos aí uma ADI 7563, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade, contra a legislação que ressuscitou, né, lá das trevas o SEBAS, que é o Certificado de Identidade Beneficente e Assistência Social, e que, na verdade, toca muito nessa questão, porque, por exemplo, essas OS que foram criadas só para administrar unidades públicas, elas não conseguem tirar o SEBAS, porque a legislação não prevê esse tipo de possibilidade da aquisição do SEBAS, embora elas trabalhem 100% com o público. Né? Mas veja que coisa interessante. Por quê? Porque uma das regras básicas da área de saúde, por exemplo, é que você tenha produção própria. E como elas não têm produção própria, elas só administram unidades públicas, elas não conseguem tirar o SEBAS. Mas aí você veja o impacto que isso tem no orçamento público.
Se você faz um chamamento, por exemplo, um contrato de gestão de um OS que tem um hospital e que tem o SEBAS, ela vai pegar aquele recurso do contrato de gestão e vai aplicar 100% na saúde. Mas se você tem uma OS de fora que vai participar do chamamento público e ganha, e ela não tem o SEBAS, 27,5% da folha, e a gente sabe que a folha de pagamento é um grande percentual desses contratos, né? Você vai ter 27,5% da folha mandado para a Previdência. Ou seja, é um claro desvio do uso do recurso público na política pública. Então você tem uma instituição ali que está pegando o recurso que era para ser aplicado na saúde e 27,5% da folha ele está mandando para a Previdência para tapar um rombo que não tem nada a ver com a política que era para ser usada ali naquele município. Então isso é um descompasso que a gente tem feito e isso tem prejudicado muito não só as instituições, como o governo, né? Porque a gente passou a criar a figura do MEI, a meitização ela vem decorrente disso, porque as instituições, para escaparem de pagar uma tributação e ter uma folha alta, elas passam a contratar MEI. Então, na área de assistência social, principalmente, você tem muitas instituições que estão contratando oficineiro, educador social, tudo como MEI. Aí depois, quando termina o projeto, o cara entra na Justiça do Trabalho, mostra que só emitia nota fiscal para aquela instituição que tinha subordinação, e aí leva uma ação trabalhista, um pagamento, gera um passivo trabalhista que na instituição não estava preparada, muitas vezes até fecha. Então, e vimos lá ainda também, não tem a segurança de poder sequer usar a lei da recuperação, né, judicial. Então, assim, você tem hoje um problema que é no governo do Partido dos Trabalhadores, uma insegurança jurídica na contratação, porque se a gente não tivesse essa questão da imunidade tributária aplicada diretamente, hoje você teria no país muito mais carteiras assinadas. Né? Por quê? Porque a instituição ela contrata o MEI para não pagar a parte patronal. Mas se ela tivesse a imunidade garantida, ela também não pagaria parte. Só que o MEI, Hernani, ele contribui com R$80 por mês para uma cesta de produtos que está ali dentro da Previdência. E se ele tivesse a carteira assinada, ele estava contribuindo individualmente só para a Previdência Social com pelo menos R$120, considerando o salário mínimo, 8, 9%. Então veja a diferença e você está pegando exatamente aquela pessoa que está na fase ativa de contribuição e fazendo com que ela contribua com menos. A gente está virando um país idoso, pessoas velhas, e aí amanhã você vai ter cada vez mais que colocar recursos para a política de BPC, para a política de auxiliar essas pessoas que não têm condições e que não fizeram uma aposentadoria para garantir ali a sua velhice. Então tudo isso é de forma muito preocupante e a gente está tentando, inclusive, mostrar ao governo isso, na ação direta de constitucionalidade, o mal que o SEBAS faz. Primeiro porque a gente, na Constituição de 88, que é a Constituição Cidadã, aumentamos ali os direitos sociais no artigo 6º, né? Incluímos ali cultura, esporte, lazer, moradia. Só que quando a gente vai para a área tributária, o artigo 150, 195, continua a educação e assistência social. Assistência social limitada. Então, as instituições que estão ali para fazer execução de política pública ajudando o Estado têm que pagar tributo, quando, na verdade, o tributo é para executar aquilo que ela já está fazendo para o Estado. Não tem o menor sentido isso. Né? Então, é uma falta de percepção, de entendimento, de hermenêutica do que é o próprio sentido do tributo. Então isso é uma coisa que a gente tem brigado, a gente tem feito essa luta, né, desde sempre, né, você acompanha isso desde sempre, aí que a gente tem aqui o trabalho aqui no Rio Grande do Sul, pelo Brasil todo, na comissão a gente tem feito essa defesa intransigente, eu sou subscritor da ADI, a gente também está para fazer uma nova ADI pelo Conselho Federal da OAB, então tudo isso são coisas para melhorar, no final o quê? Você ter recursos com mais qualidade e gastos para a própria sociedade. Para a sociedade, para as políticas públicas. Porque a gente está vendo esse desvio, né, constante aí de recursos e que, na verdade, tudo isso prejudica, por final, não só as instituições, mas a própria sociedade que deixa de ter a política. Com certeza esse tema é um tema central dessa discussão e nós queremos ter a oportunidade aí de, né, na próxima conversa, focarmos bastante nesse tema. Agora nós temos aí o
o compromisso do horário, né? Comigo Já tem que tem voltar para Pernambuco, para Olinda, para aquela cidade maravilhosa A lá. gente vai passando assim, passa uma hora e a gente percebe, né? É Mas tanto assunto para terminar tratar comemorando o que. dia da advocacia, né? Lá em casa, na Olinda, e a formatura de 31 anos. André, uma alegria muito grande aí, né? De ter sua presença mais uma vez aqui conosco, né? Vieste para participar da conferência, né, do terceiro setor, tem feito esse trabalho, né? Brasil afora todo, aí, incentivar essa área que é tão rica e é uma área que nós também entendemos que seja o nosso caminho aí, justamente, né? O caminho da sustentabilidade, é o que nós estamos buscando. E queremos já deixar registrado esse convite, então, aí, para que tu voltes aí o mais breve possível aí ao estado É do sempre um Sul, prazer possa estar aqui entre amigos, voltar a né? conversar aqui e fazer outros encontros também aí com as instituições, como nós fizemos, outros momentos aqui, para que possa nos ajudar aí na recuperação e no crescimento aí, né, das políticas públicas e da sociedade, da economia, né, do econômico e do social da nossa região aqui. Obrigado. É uma alegria sempre, e principalmente estar com você, Hernani, um amigo querido, né? E com tantas pessoas, assim, o Rio Grande do Sul já é uma segunda casa para mim, né? Eu tenho essa alegria de ter participado desde o início, né, de todas as edições da Cidade da Advocacia, né? Sim. E eu estava falando isso exatamente na segunda conferência, de que no primeiro ano a gente teve só um painel que eu palestrei, foi só uma palestra ali no painel. No segundo ano a gente já teve um painel inteiro de direito do terceiro setor, né? E aí já tivemos mais palestrantes. No terceiro ano aí tivemos a primeira conferência, que foi um dia inteiro, né? Um palco lá o dia inteiro. E agora a segunda conferência. Então, assim, já consolidado o evento, né? Bastante A conferência, né, gente, lotado lá o espaço. a criação que participação. tivemos aí do fórum, né? E- Permanente do terceiro setor, com a OAB, com a Fundars, né? Envolvendo também a Assembleia Legislativa e outros órgãos que são importantes para a gente fazer esse estudo e tratar essa questão da legislação. E aí, assim, é sempre uma alegria estar por aqui pelo estado, né? Aqui pela região, eu adoro muito e tenho muitos amigos. E estar comemorando aqui, né? O 11 de agosto, que é uma data tão importante para a advocacia, né? E como a gente sempre relembra Sobral Pinto, né? A advocacia não é lugar para covardes, É verdade. né? E aí eu queria principalmente te agradecer e também dizer que você representa muito bem isso, porque você, como advogado e como uma pessoa pública, tem sempre feito de forma muito enfática essa defesa da sociedade, né? E tem sido um advogado combativo que tem sempre trazido de forma corajosa essas questões para serem colocadas aí para uma discussão séria, que na verdade é você lutar pelo desenvolvimento, pela sustentabilidade da própria sociedade canoense e de todo o estado, né? Então, realmente é uma alegria, eu agradeço muito a oportunidade e vamos para frente, vamos aí participar de outros eventos desses. Muito bem. Parabéns Obrigado. aí Obrigado. pelo podcast, muito sucesso, vamos divulgar mais e vamos aí fazer com que chegue para todo mundo, não só da advocacia, mas principalmente toda a os gestores do sociedade. terceiro Isso. setor e também os gestores públicos, né, que precisam entender um pouco essa relação. Muito obrigado. Bem, obrigado. Grande abraço aí, cidade. Um abraço.